Olá, aqui é Cristiane Bossanelli e estamos aí com mais um episódio da nossa sala de aula, agora em 2026, ano novo, caminhando, né, pra gente ter aí muito sucesso, muita coisa boa e sempre a gente trazendo pessoas muito especiais aqui, porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de amor, de afeto, de carinho, de dedicação. E ó, pode colocar um monte de predicado aí que vem cabendo com a gente, né? De adjetivos aí, que vem cabendo sempre a esses profissionais que a gente tem que ter esse valor, esse respeito, esse carinho. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui duas mulheres empreendedoras, inteligentes, dedicadas e sonhadoras. E esse sonho está trazendo aí um novo olhar, uma nova pedagogia, um novo trabalho na educação infantil de Itabirito. E aí a gente não pode deixar de trazer essas duas mulheres maravilhosas, que é Ana Góes e Bárbara, que estão empreendendo, trazendo para nós a Casa do Jatobá, trazendo aí a educação infantil no protagonismo, na referência de uma educação diferenciada com filosofias, metodologias, tudo diferente, né, Ana? É isso aí. Nós estamos aí, é um prazer primeiro, né, estar aqui com você, é uma alegria com a Bárbara junto, falando desse sonho maravilhoso e estamos aí, tentando fazer algo diferente para a educação infantil, realizar um sonho. Sempre inovando, né, Isso Ana? aí. É isso aí. Inovação, a gente sempre lembra de Ana Góes. E Bárbara juntou, né, aí um sonho que se uniu a esse desejo, né, de sempre trazer algo diferente. Sim. E aí vocês se encontraram nessa ideia? Foi assim, a minha maternidade me transformou e eu fiz assim um boom na cabeça e falei, gente, existem outras possibilidades. E um dia encontrei essa peça rara aqui falando e falei, achei a peça do meu quebra-cabeça. Um dia a gente foi ter um encontro, antes ainda dela pensar nessa possibilidade, porque a Bárbara não tem a formação em pedagogia, mas ela já é uma pedagoga inata, entendeu? Ela já tem isso, sim. Essa assim, essência, eu converso, né, com ela de igual para igual, assim, parece até que ela é experiente mesmo na área. Então, assim, foi no encontro de família que a gente conversando, falando, e ela tinha acabado de ganhar a Bárbara estava pequenininha. A Bárbara. Você tinha acabado a Serena tinha acabado de nascer, era pequenininha ainda, ela falando sobre alimentação e tudo, ela começou a falar dos desejos que ela tinha, de educação, as inquietações, e eu falei, eu tinha um sonho de criar uma escola, mas não. Aí eu falei assim, mas por que não? Por que você não cria? Eu falei, não, nem, muito difícil, e isso passou mais de um ano, passou mais de um ano, parece. Aí, de repente, essa aí vem com um projeto. Com essa história, né? Retoma com essa história, com um projeto, tudo. Aí pode falar, vai. Na verdade, eu sou empreendedora, sou comerciante, já tentei muitas coisas na vida, fiz faculdade de moda, depois fiz administração e me formei em marketing, sabe? Uhum. Mas um dia, eu sou muito espiritualizada, e um dia, numa meditação com Deus me deu uma ordem. Abra uma escola. Eu falei, abre uma escola? Mas como assim? Não é minha área, não tem nada a ver comigo. E aí eu abri o olho, minha mãe estava meditando do lado, eu falei, mãe, Deus mandou eu abrir uma escola. Ela falou, como assim? Eu falei, não sei, eu vou fazer igual ele fazia com Moisés, me dá mais descrição, porque eu não tô entendendo nada. Manda mais detalhes, porque captei vossa mensagem, mas preciso de mais condição, né? E aí eu comecei a estudar e eu falei, gente, existe outros caminhos, né? E aí a gente foi descobrindo, eu fui estudando e fui encantando com as outras possibilidades. Eu já tinha um filho, o Jorge já tinha 3 anos. Eu tentei uma adaptação em várias escolas, não consegui. Porque exatamente eu não queria que ele vivesse enquadrado dentro de uma sala, sabe? No início, né? De 1, 2 anos. Fazendo uma coisa repetitiva, sendo que ele podia explorar, aprender com o pé na terra, grama, era o que fazia sentido na minha cabeça. E aí eu tive o privilégio de poder ficar com ele até 3 anos, então ele não começou numa escola antes disso, então toda a minha prática que a Ana fala veio dele, porque aí eu buscava, estudava, mão na massa, vamos fazer.
E aí eu fazia muitos estímulos em casa, eu estudei muito o cérebro da criança, e eu fui aprendendo a neuro, e eu fui buscando conhecimento e falava, gente, na hora que eu pratico isso, funciona isso. E aí eu busquei mais o emocional e eu falava, gente, dá pra mudar, dá pra ser diferente, dá pra me fazer diferente do que meu pai fez, dá pra me agir assim. E eu explicava muitas coisas pro Jorge. E aí ele entendia, é uma criança super consciente hoje, com 6 anos, e aí meu pai falava, você explica demais. E aí eu falava, mas olha só, eu explico uma vez e funciona. E aí ele falou, é mesmo. Aí meu pai começou a usar, minha mãe começou a usar, e todo mundo começou a usar. Eu sempre desenvolvi muito a autonomia deles. E aí toda a minha prática com o Jorge, quando eu conheci a Ana, ela já carrega isso de nada. Aí a gente quis juntar, né, Ana, os dois. Como diz a moçada aí, chipou, né? Juntar e eu com essa minha inquietação constante, porque quando você é professora, você está na sua sala de aula, porque eu trabalhei durante 31 anos como alfabetizadora e educação infantil, de formação de professores muito tempo também, e minha área na formação de professores é psicologia. Porque quando eu entrei para o curso de magistério, o que me encantou mesmo foi a psicologia. E acabei encantando tanto que eu fui indicada pela própria professora, minha professora, para me tornar professora de psicologia. E trabalhei 15 anos como professora de psicologia, com o curso normal no ISAP, aquele normal antigo que existia. Então eu encantei com a psicologia infantil. E hoje, assim, na sala de aula, eu sempre tentei fazer tudo diferente, sabe? Não por querer ser diferente. Eu tentava, inovava, porque eu nunca parei de estudar, eu sempre gostei de pesquisar, sabe? Ver outras formas, olhar como que a criança pensa, como que a criança... Observar mais, então fazia as coisas diferentes. E quando você está na sala de aula, você tem a sensação de que o mundo faz tudo dessa forma. Exatamente, exatamente. Quando a Bárbara fala desse desejo de ver o filho diferente... A gente também, dentro de uma sala de aula, a gente quer propor, mas o sistema, né, é muito engessado. Né? As escolas, por mais que sejam prédios novos, né, bem equipados, ainda é aquela visão, né, de menino atrás do outro, sala de aula, né? E aí, quem tem essa outra visão tem um sofrimento, tem essa inquietação que a Ana, a gente já trabalhou juntas e a gente sempre falou, Ana, nós nem podemos andar muito juntas não, porque o trem pega fogo, né? Porque realmente essa inquietação faz a gente ser diferente, não que a gente queira ser, né, melhor ou diferente das pessoas, mas é o que move a gente. Fazer diferente, o querer fazer algo melhor, dar o melhor de si e buscar trazer o melhor também para a criança. E deixar de ter uma postura centrada só em você mesmo, profissional, e mudar a sua posição, ao invés de você estar na frente, você vira pro lado e você anda junto com a criança. Então sempre tive esse encantamento em relação a isso. E depois que você sai da sala de aula e vai trabalhar na gestão, você consegue ver a educação de outros lugares. Um todo, né? Um todo. E quando você tem a oportunidade de passar por várias situações, né? Né? Por várias funções, aí você consegue ainda ver mais ainda práticas diferentes, avaliar as práticas que você vê com aquilo que você traz, sabe? E você tem um tempo maior de você perceber, de querer, de sonhar com algo. E buscar. Né? O conhecimento. O estudo, a leitura, isso. O professor ele tem que ser constante, estudioso e pesquisador. Sair da zona de conforto, não né? tem. Olha para você ver, eu tenho, vou fazer detalhe, né? Vou fazer agora em março, dia 3 de março, eu faço 45 anos de educação. 45, você está longe da sua idade. Quase a sua idade, né? De educação. Verdade. E eu ainda não me esgotou. Porque chega um momento que você fala assim, opa, é hora de parar. Parei, vou pendurar a chuteira. Não, pendurar chuteiras. Muitas pessoas falam, Ana, você já está aposentada há tantos anos. Mas eu ainda tenho esse gás, ainda tenho essa vontade, esse sonho de construir algo que está em mim, que faz parte, que já esse está desejo. Né? E nós já estamos conseguindo. Sinto agora assim, uma imensa alegria, uma felicidade, um prazer muito grande de poder deixar essa contribuição. E eu falo que de uma forma leve, né? Porque hoje você não tem um cargo, você não tem uma obrigação, você não tem que bater ponto. Você vai lá e demonstra o seu melhor, eles aprendem com você e
A gente quer copiar a Ana todo dia. Estar na casa do Jatobá, para mim, é uma leveza todos os dias. É um presente todos os dias. É um dia que eu levanto, acordo, aí eu vou, sabe, oferecer carinho para as crianças, sabe, acompanhar, ver o que os professores estão fazendo. E aí é outro ângulo também de visão, né? Histórias, fazer teatro, as coisas que eu amo muito, né? Planejado com as professores. Então, assim, é um trabalho leve, é tranquilo, sabe? Nesse momento da vida em que eu preciso dessa tranquilidade, a escola vem me trazer tudo isso. Você está recebendo mais do que está levando, é isso? Muito mais. Porque aquela energia, né, das crianças, ela é uma energia muito salutar para a gente. Porque a inocência, é o carinho verdadeiro, são atitudes que a gente percebe, né, da inocência da criança, do desejo de aprender, né? Porque criança, gente, ela suga, gente, né? Suga. Criança, é igual eu tô vendo a Bárbara falando ali, né, que com o filho, né, o tanto que foi importante o ensinar para ele, né, da forma simples, prática, para ele entender e ele não ser repetitivo, né? Sim. Ter que corrigir sempre as mesmas coisas, né? Isso é muito significativo. Quando a gente pensa no padrão, quando eu falo assim, vamos desenhar uma árvore, a gente faz aquele desenho tradicional. Por que a gente faz aquele desenho tradicional? Porque a gente foi ensinado aquilo, né? E qual que é a nossa essência? A nossa essência é olhar para a natureza e falar, cadê a árvore? A árvore está aqui, tem uma comprida, tem uma gorda, tem uma magra, tem uma marrom, tem uma verde. Cheia de galhos. E aí a criança pode desenhar do jeito que ela quiser. Isso é o individual, entendeu? Essa é a essência do nosso Jatobá. A nossa essência é olhar para a realidade e falar assim, existe vários tipos, eu posso desenhar vários tipos, então não tem padrão. Na nossa escola não tem um padrão, não tem um padrão de desenho, não tem padrão de matriz. A gente não tem nem xerox. A gente não tem máquina de xerox. Sério, Ana? A gente não usa xerox. A gente usa materiais não estruturados. Então, assim, essa é a beleza. Eu ter essa consciência e ver que tá tudo certo, tudo é bonito, tudo é belo, né? O belo não é o padrão que se repete. O belo é o indivíduo, quando eu vejo ele como único. Então, eu olho como uma criança, né? E vejo a potência de uma, que é a diferença da potência da outra, e tem beleza em todas. E a forma que a criança percebe o mundo não é a mesma forma que o outro. Cada um tem a sua individualidade, a forma de perceber e contemplar. Quando a gente fala, a Bárbara está falando de natureza, quando a gente fala que não tem modelo pronto, essa questão que a gente padroniza, isso que me incomodava muito, é de você trazer para a criança, você vai falar sobre uma árvore, você traz um modelo de uma árvore. A gente trabalha, às vezes, muito na educação infantil, eu trabalhava, né? Você traz aqueles desenhos estereotipados, aqueles bonequinhos. Então, por exemplo, você vai falar sobre a história de um leão da selva, você traz aquele bonequinho, o leão, com aquela jubinha bonitinha, mas e o leão verdadeiro? A foto, a imagem, sabe? Trazer isso ele na natureza, no habitat dele, a né? gente já vai, a escola já vai rapidamente na abstração. Porque você primeiro, você vê o mundo, vê que esse aqui é um copo, para você ver a textura desse copo, sentir esse copo, para depois esse copo ser representado abstratamente através de uma arte. Então, a gente prioriza muito esse contemplar da criança, esse contato com a natureza, com as texturas, com material não estruturado, e a gente descobriu que a riqueza para as crianças está no cotidiano. O nosso cotidiano, a vida é muito rica. Então, quando a gente fala em educação infantil, eu trouxe para você um presente, tá? Esse livro que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo dele. E aqui eu falo sobre a educação infantil. Aí eu falo sobre quem é essa criança que chega na educação infantil. Aí tem uma parte aqui que eu gosto até de repetir, de falar sobre ela. É só você pensar, vamos fazer uma analogia. É pensar que a criança que chega na educação infantil, a educação infantil, ela vai ampliar o mundo dela, que ela vem da sua casa, com as suas experiências ali familiares, do seu grupo ali, tal. Mas quando ela vai para a escola, o horizonte se abre, o mundo se descortina. Quando você viaja, vai para um lugar que você nunca foi, você vai para o gelo. Você nunca viu gelo. O que você faz? Ai, vou experimentar. Vou ver se é gelado mesmo. Vou tocar. Quando você vai no mar pela primeira vez? Vai experimentar a água do mar. A água salgada. É salgada mesmo. Como que é a onda? Então, imagina
Quando você pensar o que é educação infantil, você tem que imaginar o seguinte: como que é mostrar o mundo para quem nunca o viu? Porque às vezes a criança, quando chega lá com 1, 2 aninhos, ela viu a perspectiva da casa. Mas o mundo é muito mais que isso. Por isso que a gente escolheu uma escola quintal que tenha a possibilidade da criança pôr a mão na terra, porque a criança aprende com a natureza, é colocando a mão. Nós não precisamos de fazer aqueles materiais de texturas, não, porque a textura nossa é o dia a dia por todo lado. Então, eu coloco aqui, depois, para você ver, que a criança é como um ser que pousa num mundo que é um planeta desconhecido a ser desvendado e desbravado. O mundo se descortina ao redor dela. Então, para ela, tudo é lindo e extraordinário. Tudo é possível. Uma formiguinha caminhando no chão é extraordinário. E na escola, a gente perde todas as possibilidades. A gente não contempla esses momentos, a gente não agacha com a criança, não vê, não faz ela pensar, sabe? Então, assim, tudo é espantoso e extraordinário para ela. Então, esse momento é um momento em que o professor, ele tem que ser um professor que ele tem, vamos falar de planeta desconhecido, ele tem que ser aquele que tem antenas, né? A gente captar aquele momento. Antenas que rodam 360 graus. Ele tem que ser uma pessoa que tem antena que ela vai captando. E essa antena e a sensibilidade de captar os sinais que a criança produz no ambiente. Então, o tempo todo, a criança está demonstrando sinais pra gente. O tempo todo, igual você falou do gelo, ela está querendo descobrir, ela está querendo explorar. E o que a nossa escola tradicional faz? Coloca essa criança na sala, claro que tem os momentos de atividades lindas, e separa o brincar da atividade, do aprender. Agora é hora de brincar. Agora chega, não é hora de brincar mais, nós vamos fazer uma atividade. Como se o brincar fosse algo separado. Algo separado. A criança, o modo de ser e estar no mundo é brincante, porque o pensamento dela é brincante. Né? Ela brinca descobrindo, ela brinca aprendendo, ela brinca. E ela acredita que é real. Quando ela tá brincando de ser mamãe, ela acha que ela é mamãe. Eu sou a mamãe. Então você fala assim, para de brincar e vem pra cá. Então é como se estivesse jogando um balde d'água nela. Vou fazer Eu vou parar de ser alguma coisa pra fazer outra. Vou parar de viver a minha vida, porque a criança é o brincar. E outra coisa, a criança não é só, ela não consegue ficar igual nós estamos aqui, o tempo todo sentada, não. Porque focada, né? A psicologia já ensina, a gente já aprende isso com nossos filhos. Nós, né, que somos mães, a criança aprende no movimento do corpo. O corpo dela é o aparelho para estar no mundo. É o aparelho receptor, né? Isso. Então, se ela é incentivada a aprender sentada, recebendo a mesma folha, todo mundo fazendo as mesmas coisas, seguindo os passos da professora. Aqui, ó, vou passar. Não, e a cola, né? Como é que é? O pingar um pinguinho de cola, agora cola a bolinha. Cola aqui, né, Ana? Cola aqui, você sabe o que é? Não. Aqui. Aí você vai fazer o bonequinho, já recorta o chapeuzinho, cola o chapeuzinho. Então a gente. E ficou lindo pra quem? Ficou lindo. Aí vai fazer uma amostra, aí tá a amostra lá, ó. Todo mundo igual. Lá não, a gente vai fazer alguma coisa, então a gente coloca à disposição das crianças vários tipos de materiais. Desde material estruturado, não estruturado, tudo. E constrói o seu. Tá? A gente trabalha muito. Aí é individual. A gente trabalha muito com esses contextos. E eles se reconhecem. Eles falam, esse aqui é o meu. Aí eu falo, gente, mas com 2 anos, não, esse aqui é o meu desenho. Porque é dele. Não, e a escolha, Bárbara, eles conseguem escolher. Ele escolheu, não foi uma coisa padrão. Então, se fosse uma coisa padrão, talvez eles não saberiam qual que é meu. Ai, gente, né? eu já tô morrendo de vontade lá nessa escola. Não, se você chegar lá hoje, você vai encontrar paredes vazias. Uhum. Porque ontem eu recebi um pai e foi muito legal. Por contrário de escolas que tem painéis de VA, não sei o quê, hoje a escola já está preparada para se iniciar o ano letivo. Completamente vazia, porque a gente acredita na construção. Então, tudo que vai para a parede são deles, são pertencentes a eles, eles colocam com a professora, tem um significado. Então, por exemplo, a gente fez um cantinho dos números esse ano para o Maternal 3, vai ser um cantinho especial. Mas a gente sabe, a gente tem uma intenção, mas o que tem lá? Nada.
Entende? Já tem na nossa cabeça o que a gente vai trabalhar. Será produzido pelas próprias crianças. Será produzido por eles. Que lindo. E assim, o que você vai encontrar de pronto é a parte do imaginário. Que a Ana dá um show. E olha só, porque a gente entende a parede como a parede fala. Então, o que ela tem que falar para a criança? São os enfeites que eu vou fazer um personagem, um Mickey, colocar ali? Só, né? Não, só aquele momento, não. A escola, ela tem que se sentir pertencente àquele espaço. E para ela pertencer ao espaço, ela tem que construir ele. É igual quando você compra uma casa e quando você constrói uma casa. Quando você acaba a casa, você construiu, mesmo que não ficou assim, cada pedaço que foi construído, você fala, ai meu Deus, vou vender essa casa. Ali tem cada pedaço, cada sonho. Pedacinho de mim. E a parede, ela registra o percurso da criança. Que percurso é esse? As atividades, as vivências que ela realiza são colocadas na parede. Há muitas fotos, muito registro, né, escrito das falas, o que elas fazem. Então, os registros, e elas têm a oportunidade de revisitar aquele momento. Então, por exemplo, normalmente a escola, você chega na escola, as crianças, tá o alfabeto, os números todos lá, os numerais, né, todos na parede. E não, a gente vai construindo isso aos poucos com a criança. Ela vai se identificando, produzindo, se você chegar, e adquirindo aquele conhecimento. Se você chegar e o alfabeto estiver todo lá, aí você não presta atenção. Aí você vai prestar. Aquela letra que vai para a parede, ela vai vir de um significado, de algo que a criança se apropriou, de algo que a criança trabalhou em cima. Então você tem a intencionalidade de trazer o olhar da criança para aquilo que você deseja. Então, assim, as professoras, elas têm trabalhado, assim, de forma a encantar as crianças. A gente considera o ambiente o terceiro educador, né? Antes de você falar do educador, deixa eu dar um exemplo do numeral que ela passou. Por exemplo, Maternal 2, ano passado, eles começaram a trabalhar os numerais. E aí, o numeral, número 1, qualquer, com dedinho eu sei, mas o numeral eu não sei. E aí, na sala de aula, a gente fez a foto de, cada um fez um número com um dedinho e debaixo dos números tinha os dedinhos. E aí eles falavam, esse é meu dedinho, esse aqui é da Lolô, eles se reconheciam à mão. E aí era tão legal, porque era só um pedacinho só da mão. Não tinha foto de ninguém, preta e branca ainda. E aí, pela mãozinha, eles se reconheciam e eles associaram muito rápido os numerais, né? Então, esse público de vocês lá, então vocês atendem maternal até o... De 1 a 5 anos. Da educação de infantil, 1 a 5 anos. E aí, elas interagem separadamente ou o atendimento é conjunto ou é separado, por idade? Como que acontece a mágica lá, né? Nós temos a sala de referência, nós não chamamos de sala de aula. Cada turma tem sua sala de referência, onde ela organiza os seus materiais, seus pertences, onde a professora faz aquela primeiro encontro, né? Aquela organização do dia, o planejamento do dia com eles. Que a gente está organizando, que tem o nome até de uma assembleia, que ela vai se organizar o dia, fazer a previsão com as crianças das coisas que vão acontecer, e elas também vão discutir sobre isso. Então, esse é o espaço. Mas, na maioria das vezes também, a gente tem um encontro deles com... multietário. É multietário. E isso a gente considera muito importante. Muito. Porque quando você não pode limitar a criança só ao mesmo não ciclo de idade, né? Aquela questão de vamos separar os pequenininhos dos maiores porque pode machucar. Não, porque quando você coloca idades diferentes, você estimula a cooperação, o cuidado. Sim. E não tem recreio, né? Não, e quando você põe juntos, a mesma faixa etária sempre junto, você estimula a disputa. Sim. Aí a gente vê tão interessante ver os pequenininhos, como que os do Maternal 2 cuidavam. Esse ano a gente teve até um berçário, né? Então, assim, das crianças que estavam lá. Então, como que eles cuidam, crianças que ainda não andavam e tal, e os maiores, como que eles cuidam, igual um bebê, sabe? Eles cooperam e ficam cuidando ali, fazendo de bebê. Então, assim, é muito interessante ver esse cuidado, essa atenção das crianças. Eu vi seus relatos aí, fiquei imaginando como que é essa organização. É todo mundo junto, como que é?
E faz todo sentido, né? Quando a gente fala em relações, dentro dessa linha pedagógica que vocês trazem, as relações, elas são fundamentais. Sim. Porque através das trocas, essa cooperação, essa troca mesmo, né, de conhecimento, porque a criança não é uma folha em branco, ela não chega, né, para aprender, né? Esse é um conceito que já se foi há muito tempo. Sim. A gente já reconhece a criança com um ser social, né, interativo, que vem da família trazendo todo o conceito mesmo familiar, né, o que eles aprendem, aquela educação de berço. E elas vão, né, trocar essas informações, essas ideias, e gera muito conhecimento. É tão legal ver a evolução deles, assim, porque, por exemplo, no início do ano, a gente usa a sala de referência como ponto de partida e como encerramento. Mas a gente não fica 4 horas na sala, então a gente só faz esses encontros nessa sala de referência. E aí a gente usa todos os ambientes da escola, externo. E aí a gente sempre montou várias atividades no chão, sabe? E era tão legal ver a evolução que no começo do ano, um passava, ele queria mexer, porque ele não entendia, tá ali, que coisa legal, uma pista de carrinho, eu não posso brincar, né? Como se estivesse exposto. E aí hoje, ou em dezembro, final do ano, você passa pelo corredor, você passa no corredor de trás, tem turma 1, turma 2, turma 3 montada e ninguém encosta. Eles pode parar? Eles perguntam, posso ver? Claro que pode ver. E essa pausa a gente faz com eles. Eles olham da outra turma e continuam. Então, assim, isso foi uma conquista. Sim. E isso é muito importante na vida adulta deles, né? Olhar para o outro e respeitar o do outro. Aquilo é do outro. E sem gritar, sem impor, sem xingar, sem colocar de castigo, que são coisas que não existem na nossa escola. Então, assim, com muito amor, com muito acolhimento, diálogo, né? Muito diálogo, eles aprendem a respeitar o outro. A disciplina acontece naturalmente. Porque a criança, nessa faixa etária, ela não sabe o que deve ou não fazer. É nossa responsabilidade mostrar, apresentar esse mundo a ela, mas como que eu vou apresentar limites para essa criança que não sabe nem o que é limite, ela ainda está descobrindo. Não sabe nem o que é o não. Então, assim, quando a gente vê assim, ideias, né, que a gente vê de escola com cadeirinha do pensamento, isso é uma coisa que a gente abomina, que a gente não... Então, a gente conversa com a criança, tem muito diálogo, a nossa escola trabalha muito emocional, mas a gente trabalha emocional pontual, a gente trabalha emocional todos os dias. A disciplina positiva. Isso. Que é o diálogo. Que eu acho que é fundamental. O olho no olho, na mesma altura, mesmo tom de voz. Isso. Você está chorando, pode chorar, pode ficar triste, está tudo bem, é normal poder ser isso. Agora me explica aqui o que está acontecendo. Controle das emoções. Isso aí. Ana, nós somos de uma geração, né, que assim, os pais, eles muito rígidos. Sim. Para eu superar, falar do meu sentimento sem chorar, foi com muita terapia. Porque eu não conseguia expressar com falas. Eu chorava e não conseguia sair nada de mim. E o choro é uma comunicação. É uma comunicação, mas aí, qual a sensação que dá? De pequenez, né? De falar assim, olha, não sabe lidar. Nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Essa educação emocional, não. E essa é a base do adulto feliz. Porque se você se tornando forte emocionalmente, você sabe como vencer os obstáculos, mas você tem que ter esse controle, entender o que você está sentindo. Você se posiciona, no mundo. E não se culpar por aquilo que você sente. Isso que a gente cresce culpando pelo nosso sentimento. E essa é a nossa cereja do bolo. Isso aí. Esse é o nosso maior diferencial. É o que eu não consigo mostrar no Instagram, eu não consigo registrar, eu não consigo relatar essas coisas. Porque é individual, detalhes do dia a dia. Mas aí a gente tem uma pessoa capacitada dentro de cada turma, estagiária de psicologia, e ela vai fazendo esse intermédio. E é muito legal porque a gente vai mostrando para eles o que o corpo manifesta, porque quando eu sinto uma coisa, o corpo manifesta. Teve um dia que uma criança chegou na escola com o ombro caído, bochecha assim, bem... A aparência estava triste. E a professora perguntou, você tá bem? Ele falou, tô feliz.
Ou seja, era o único sentimento que ele sabia verbalizar, mas o corpo dele estava falando outra coisa. Aí eu falei, não, você não, o seu corpinho não está demonstrando isso. Você está inseguro por causa disso. Isso chama tristeza. Então eu tô triste, entende? A gente precisa ensinar eles a observar. Então, quando o meu coração acelera, o que eu tô sentindo? Né? A gente vai começar um trabalho novo em 2026, que é do movimento, do esporte, e a intenção é, quando eu vou competir com outro, o que eu sinto dentro de mim? Quando eu perco, o que eu sinto? Quando eu ganho, né? Qual que é a sensação? O que eu sinto? Quando eu pego uma coisa sensorial, o que eu sinto? A pergunta que eu faço para todos os profissionais é: a emoção está certa? Na hora certa? E na intensidade certa? Entende? Isso leva para a vida. Por quê? Às vezes a criança está brigando: eu quero essa fantasia. Acontece, né, Ana? Eu quero essa. Eu falo: amor, tá certa a emoção. Frustração, tá certinha. Mas a intensidade não tá certa. Não é assim que você vai conquistar. E aí, com 2, 3 anos, elas fazem assim. O botãozinho. E o botãozinho? Se fosse um botão. E o botãozinho? Vamos pegar esse botãozinho e vamos rodar? Aí eles falam assim: me empresta, por favor. Agora tá certo. Entende? E aí a gente vai questionando eles se a intensidade do que eles estão sentindo tá certo. E aí eles olham assim. Às vezes eu uso intensidade, às vezes eu uso proporção, às vezes... E aí eles... É como se eu fizesse assim... E a gente fala do botãozinho, né, Bárbara? Às vezes tem um botãozinho aqui, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu apertar um botãozinho seu aqui, ó. Apertar muito forte. Vamos diminuir isso aqui agora. A dor, né, Ana? A dor tá muita, a dor tá pouca. Machuquei! Calma aí. Você machucou, tá doendo muito ou tá doendo pouco? Muito! Eu falei, muito pra gente ir pro hospital? Não, pouco. Entende? Mas a gente traz consciência. E quando a gente fala de emoção, a consciência ela tem que ser dominada, né? Sim. E aí é nesse sentido que a gente faz. Assim como eu pergunto para as crianças, a equipe está preparada para perguntar, eu pergunto para os professores. Porque às vezes eu estou contando uma história e tem uma criança movimentando. E aquilo vai gerando uma emoção em mim. Qual emoção? Às vezes é raiva. Senta, menino, não é? Às vezes é tristeza. Poxa, eu faço tudo, tô dedicando. E a emoção tá certa? Não. Porque ele só tá precisando fazer o que o corpo pede. Gastar a energia. Entende? Tá aí, né? Qual que é a emoção que eu preciso dominar nesse momento? É a paciência, é a empatia, entende? Eu preciso trabalhar a outra coisa. Então eu questiono as professoras nesse sentido. Eu vejo, observo, eu sou muito observadora, às vezes eu fico só na janelinha olhando, e depois eu falo: fulano, o que acontece? O que você sentiu quando fulano levantou na cozinha? Não senti nada. Eu falei: não pensa direitinho. Seu corpo demonstrou outra coisa. Falou, né? Não senti. Eu falei: pensa mais um pouquinho. E aí vamos pensar, por que isso te incomoda? Porque às vezes você não podia fazer, porque na sua infância você foi reprimido. Entende? Que tem outras camadas para trás. Sim, sempre. E aí sempre tem. E aí o que eu questiono não é porque tem um padrão certo, mas é porque eu não preciso projetar as minhas emoções sobre ele, entende? E é uma conquista. Quanto mais eu conquisto eles, mais eles respeitam o que eu quero. Verdade. E aí é assim, fatal. Por exemplo, quando a gente sentava na mesa, em fevereiro, eles comiam assim, né? Porque eles queriam sair para brincar. Eles eram muito rápidos para comer. E aí eles já comiam e levantavam. E aí a gente, com a conquista, com carinho, a gente falou: não, a gente vai ficar até o último acabar. Opa, e aí nesse momento a gente aprendeu uma coisa magnífica na escola. Momento de comunhão. Eu como um pouco mais rápido, mas eu posso conversar com meu amigo e esperar o outro. E eles conversam igual adulto. Eu falo que eu preciso ter uma câmera no refeitório. Porque, gente, é cada conversa. É tipo assim: eu te vi no aeroporto, você pegou um avião. Vocês têm 2 anos, gente? E assim, e a coisa mais linda, eles vezes conversando, e às vezes um tá comendo, não pega do prato, ele põe no prato dele, sabe? E assim, compartilha até o alimento, né? É porque a gente tem que... Esse momento é um momento... também um momento de aprendizado muito grande. E às vezes na escola a gente tem pressa, come depressa, que tem atividade a fazer, come depressa, rápido. Hora do recreio. Então, assim, nós não temos recreio. Então, assim, eles têm um momento de degustar. Então, a alimentação deles, a gente oferece o alimento, né? Eles não levam o lanche.
porque a gente faz o alimento saudável. E eles também participam da produção e tudo mais. Então, quando eles estão alimentando ali, eles estão participando, eles estão aprendendo. Eles estão outro processo inserido ao processo de aprendizagem. A Bárbara falou da questão muito bem a questão do emocional, e nós tivemos uma prova de que dá certo, que a gente o tempo todo fica provando isso. Outro dia, a professora, uma criança estava no banco lá de areia, lá no parquinho. Aí uma criança queria descer, escorrer, a professora, não, cuidado, não sei o quê. Aí a menininha, ela fez 2 anos agora, né, a Lulu, virou para a professora e falou com ela assim, respira, sopra a vela, respira e sopra a vela. Tem o filme, filmado. Ela ainda não tinha feito 2 anos, mas ela era muito falante, sabe? Ela mesmo reproduziu, ela aprendeu, que deu certo com ela. Porque já está trabalhando, quando você está muito nervoso, com muita raiva, tá bom, agora respira, sopra, respira. E ela fez, gente, foi incrível. Eu falei, gente, nós estamos no caminho certo. Imagino, né? Eu imagino tudo isso acontecendo, mas na sua fala aí, Bárbara, me fez assim, né? Buscar tocar em outro assunto com você, dentro do assunto, que são esses profissionais que trabalham com você, né? Da mesma forma que você fala com brilho nos olhos das crianças, vocês também falam com brilho nos olhos desses profissionais. E aí, como que vocês buscam esses profissionais para atuarem dentro dessa linha, né, que vocês estão propondo da Casa do Jatobá, com todas essas ideias que vocês foram buscando aí, né, nos pensadores da educação, nas filosofias, tudo isso que vocês colocam em prática, porque essas teorias elas estão aí para todo mundo, mas elas só vão funcionar, só vão ter resultado quando a gente coloca em prática, né? Como que são esses profissionais que trabalham na Casa de Jatobá? Essa é a parte difícil, né, que eu falo assim, eu acho que não só dentro da escola, eu como empresária, eu vejo que pessoas é o nosso maior desafio, em toda parte do mundo. Porque quando eu contrato uma pessoa, eu não contrato ela só pelo currículo que ela traz da faculdade, eu contrato ela por toda a bagagem emocional que ela trouxe. Então, primeiro a gente faz uma seleção, assim, e a gente é muito clara nos valores que a gente carrega. Eu acho que o ponto principal é esse. Todo mundo sabe que a nossa missão é essa, viver uma infância bem vivida. Se você não estiver dentro disso, você não vai ficar na nossa equipe. Então, eu acho que o primeiro passo é alinhar a missão e valor. E a gente precisa andar em unidade. E a unidade, eu falo muito com as meninas, é diferente de união. União é eu pegar um saco de laranja, tá todo mundo num saco, tá todo mundo unido, não tá? E unidade é eu cortar todas elas e espremer num suco. Agora a gente é unidade. A gente é um suco de laranja. E aí na nossa escola a gente precisa ser esse suco de laranja. E aí a gente precisa primeiro carregar os mesmos valores. Então, fomos abençoadas, mais uma vez por Deus, porque a nossa equipe realmente ela carrega os mesmos valores. E o caminho é esse, as pessoas, elas vão conversando entre elas e parece que vai trazendo as pessoas certas, até sabe? porque os valores, eles são construídos também. A gente aprende valores. E outra coisa A gente tem os princípios e os valores, eles vão sendo agregados. Então, vamos pensar assim, né? Nessa construção, nesse pensamento da Escola do Jatobá, a partir de vocês, da ideia de vocês, das energias de vocês, desse pensamento positivo, né, de dar certo, de fazer a coisa funcionar, esse pensamento na criança, enquanto, né, a individualidade dentro da coletividade, dentro da colaboração, nessa forma diferente de viver a educação infantil em uma escola. Sim. E aí, com certeza, esse profissional que vai agregar ali, ele vai trazer com ele o que ele sabe, o que ele aprendeu na faculdade, mas é o que você falou, são os valores que vão sendo... E a gente, né? E a gente não encontra um profissional pronto. Né? Não existe. Então, quando a pessoa chega, então a Bárbara bem falou sobre o currículo dela. Ela precisa ter a formação específica, mas a experiência é o que menos conta. Ela constrói. É que menos conta. Um dia a gente também já começou, né, Ana? Isso, e ela precisa de ter já com ela
essa questão pessoal. A pessoa dela vai influenciar muito no profissional, a forma que ela lida com as emoções próprias dela, do mundo, a relação que ela tem com o seu próprio universo, a relação familiar, de grupo e tudo. Os propósitos, os princípios que ela tem é mais importante para a gente. Porque aí ela já vem com aquela anteninha que eu te falei, aquela sensibilidade, ela já capta. Existem coisas que você não ensina, que a pessoa já traz, que ela só aflora. Você não ensina. Então é isso que a gente... É do ser, né? Mas a gente só transborda o que a gente tem. Exatamente. Então, quando vocês são ótimos em pedagogias, é porque vocês encheram o pote de pedagogia para transbordar. E aí a dica para as professoras é: transbordem autoconhecimento. Porque o autoconhecimento transforma a sala de aula. Né? Isso aí. Então, a minha pergunta para as professoras: você se conhece? Você sabe o que você sente? Eu tenho, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso, né, Ana? Mas eu não pegava galinha. Bárbara, não pegava galinha. Cheio de galinheiro lá. E aí, mas eu nunca demonstrei pros meninos. E aí eu chegava lá e eu falava: gente, eu vou precisar perder esse medo das galinhas. Aí eu falava assim: não peguei. Gente, não peguei. Eu corria atrás e falava: não peguei. Gente, essas galinhas são demais. E aí hoje eu pego a galinha. Então assim, mas o que a galinha me causava, entende? É a pergunta que eu falo pro professor: o que causa dentro de você? Porque o que a raiva faz em mim? Eu sei, meu dente trava, minhas bochechas queimam. Tem gente que fecha a mão, tem gente que soa. Por que eu preciso conhecer isso? Porque se eu não me conhecer quais são os sentimentos básicos, como que ele manifesta no meu corpo, como que eu vou ensinar uma criança a sentir nela? Entende? Então, por que eu não sei o que me causa, porque eu tô no automático. Eu não vi beleza, porque a gente vive no automático. Muito. Né? Eu brincava muito com a Ana: Ana, você já fez sua pausa? Não. Respira, vai, para em qualquer lugar. Para e contempla. Porque eu paro e falo: gente, é bonito demais. É contemplar, parar, a gente olhar. aprende a contemplar, porque e isso a Bárbara tem me ensinado muito, e isso é boa, essa parceria, porque a gente vem de uma educação acelerada, e eu já sou acelerada, né? Você também, né? A gente, aceleramento. Então, assim, a gente tem que, eu tenho que cuidar disso. Eu aprendi a me desacelerar com meus pets, né? Não, gente, eu contemplo. Gente, hoje de manhã, eu vi cada cena, assim, hoje meu story foi só meus petzinhos. Fui tirar o lixo, né, de casa, assim. Quando eu voltei, tava uma Judy lá, uma cachorrinha que eu tenho, na escada, com a patinha dobrada, tipo assim, tomando um vento assim no rosto. Olha só. Eu falei: gente, que cena mais linda! E olha que lindo que você acabou de falar. Vai de encontro que a gente pensa. Na nossa escola, a gente queria um espaço que pudesse criar animais. Então, a gente já está começando. Nós temos galinha e nós temos coelho. E nós já adotamos também cachorro. Adota o cachorro entrou lá. Ficou. Aí nós adotamos. Até que ele estava seguindo o dono acabou levando a cachorrinha embora. E acabou que uma Bárbara levou para a casa dele e adotou lá na casa dela. Precisar, eu te dou. Tem um monte. E aí, nós tínhamos criança com muita dificuldade de se regular, sabe? Ela ia poucas vezes. Tá? A Judy foi uma cachorrinha, só para dar esse exemplo, foi uma cachorrinha que eu estava no Laura, que nós adotamos, deu um lar temporário, que quando eu estive no Laura eu fiz um lar temporário lá, de repente, a oportunidade de vocês criarem um lar temporário lá, porque aí vai fazendo aquela rotatividade. Alguém quiser adotar, pode adotar, né? Depois a gente troca essa figurinha aí. E a Judy, eu tinha 2 alunos, né, com espectro autista, e um deles, ele era apaixonado pela Judy. Apaixonado. Então, toda vez que ele desregulava, a monitora dele falava assim, ela não esperava ele entrar, né, assim, ficar muito desregulado. Ela já percebia os sintomas, né, já levava e falava assim: vamos lá tratar da Judy, a deixa era essa, sabe? Vamos lá dar uma voltinha. Aí, e ela é uma cachorrinha tão inteligente, que ela, assim, o manejo dela super fácil. Aí ele colocava ela na guia, ia lá naquela área externa, né, que ficava na grama lá, na beirada do rio, pegava ela, colocava ela na guia e ficava dando voltinha no pátio da escola. Aí ele mesmo falava assim: agora vamos voltar para a sala? Preciso. Aqui nós tínhamos uma criança que estava com dificuldade em relação a separar da mãe, sabe? Mas quando ele via esse cachorrinho, então ele parava tudo.
tudo. Tudo. E as crianças, assim, amavam. Então, assim como eles amam aqueles coelhinhos, as galinhas, se as galinhas, assim, já estão acostumadas com eles. Então, isso é importante. Por quê? As galinhas fazem até assim. Essas galinhas lá, a gente chega e fala assim, oi! Elas agacham e abrem as asinhas. Eu falei, é demais, gente. Demais. Então, como que você ensina uma criança a amar os animais? É cuidando deles. Exato. O amor que a criança deposita, o cuidado com os animais, isso depois ele é generalizado para as pessoas. Assim como a natureza. A gente fala, tem tantos... Você trabalhou, né? Trabalha, né, na área ambiental também, então você conhece bem. A gente fala, tem tantos projetos ambientais. Tanta preocupação em criar projetos nas escolas para que a criança aprenda a respeitar a natureza. Como é que você vai respeitar uma coisa que você não vive nela? Se é retirado, as escolas são construídas e para serem construídas é retirado o que é verde, o que é planta e é tudo pavimentado. Né? Concretado, então, a criança não vive essa natureza. Você aprende a amar a natureza, na minha faixa de hoje, a minha infância foi criada na natureza, né? Na minha época era subir na árvore. Então hoje em dia eu tenho amor para a natureza em tudo que a gente vê. Agora, essas crianças, elas não estão tendo tempo de contemplar a natureza, sabe? Aquele tempo, por exemplo, quando venta lá na escola, começa aquela ventania, folha para todo lado, a gente fala, gente, vento, olha o vento, que delícia. Ai, vamos sentir. Aí todo mundo corre. Vamos sentir o vento. Olha as folhas caindo. Aí a gente deita no chão, deixa os meninos verem as folhas caindo, sentir esse momento. Tem um dia que começou a chover muito. Choveu muito. Era na salão da casa do Tobar, na outra antiga. Chovendo muito. Quando eu olho lá para fora, tá a nossa Alice lá fora, assim como recebendo a chuva. Mas nossa geração tomava banho de chuva. O que você está fazendo aí, Alice? Ai, a chuva, que delícia! Gente, e ela rodava na chuva, e a chuva assim... E tudo bem molhado, né? Pronto. Porque a chuva não carrega vírus. Não carrega. E aí, a gente troca de roupa, seca. Isso, seca. Eles adoram isso. Então, isso aí é descoberta, isso é aprendizagem, isso é sensação no corpo. Então, essa liberdade. Então, eles gostam de chegar e ver a chuva caindo, a poça de água, o que pode pegar o pé na poça de água, sabe? Tem uma que deitou, porque ela nadou na poça d'água. Nadou e batia os braços, que ela é muito sensorial. Então, assim, e tudo isso pra gente são aprendizado pra gente também. É porque a partir daí é que o nosso planejamento traz matemática, o assunto. Tudo é a partir daí. A nossa matemática, ela é feita como escutativa. É isso. Mas antes de falar da escutativa, fala do lixo. Como é que é? Porque nas escolas não tem as lixeiras separadas, né? O que a gente faz na nossa escola é tão natural que, por exemplo, uma criança pega a casca de banana, ninguém joga no lixo. Não tem. A gente não tem um lixo orgânico. Não. Ele já tem consciência que a galinha vai comer. Então, é super natural. É um ciclo, né? Você jogou comida no lixo. Entende? Comida, cocô não é pra lá. E aí, isso é no natural. E aí, eu preciso ensinar ele a separar lá no futuro? Não, eu já entende? Já é natural, né? Então, isso é muito importante. Agora, a escutativa, tudo vira tema. Então, a chuva vira tema. No aniversário, uma aluna levou um livro de contos. A gente ainda não tinha trabalhado contos, né, Ana? E aí, eles alucinaram com Rapunzel. E, gente, parecia que era uma coisa de outro mundo. E aí, a gente faz uma coisa super legal, que também fica uma dica para as professoras trabalharem com os professores, que é o mapa mental. Com 2 anos, a professora escreve Rapunzel. E aí, o que você acha que tem na Rapunzel? Tem torre? Tem trança? Tem isso? Eles vão falando que tem. Então, eu vou instigando eles a pensar. Pensa ele num adulto com 30 anos e um problema. O problema está aqui, solução 1, solução 2, solução 3. Mapa mental é uma coisa que tem que ser construída no natural. Né? Então, eles precisam pegar um tema e
começar a destrinchar hipóteses, possibilidades, né? O que fazer. E aí, eles não escrevem, mas a professora escreve, Sim. a professora puxa seta. Isso já está ensinando. Por isso que a gente fala que o que ensina é o exemplo. E a alfabetização? A alfabetização, a gente não vai trabalhar uma alfabetização que não cabe no babebi bobu. Então, a alfabetização é construída desde os primeiros momentos, né? Vocês estão criando, né? Então, a criança precisa estar sempre, né, convivendo com o livro e com o registro. A professora escreve. Tem hora que ela escreve com um tipo de letra, tem hora que ela escreve com outro tipo de letra, mas ela está registrando ali. Né? Que vocês estão criando uma criança ali. Isso aí. No dia a dia, na fala, nas palavras que uma traz, uma forma de falar da outra. Tudo. Né? A gente trabalha, eu comecei a falar e eu acabei não falando. A gente considera o ambiente o terceiro educador. Então, a criança, o professor e o ambiente. Porque a gente segue a abordagem de Loris Malaguzzi, onde ele fala muito sobre isso, que o ambiente como terceiro educador, e o ambiente está lá, mas a gente também cria contextos de aprendizagem quando a criança chega na sala de referências, dependendo, trabalhou a chuva, né? Foi uma coisa que chamou muita atenção. Então a professora pensa em algo que ela vai montar com as crianças, para quando as crianças chegarem, algo bonito. Ela prepara a sala, organiza, ela é bem planejada, de forma esteticamente bonito e de uma forma que convide a criança a olhar, explorar, tocar, querer questionar, saber o porquê, sabe? Para que a professora possa, a partir dali, ampliar os interesses da criança. Então, isso a gente chama, são os contextos que a gente faz. Então, sempre a gente vai encontrar nas salas algo que a professora preparou já ali para eles, sobre aquilo que foi discutido. Aquela temática que chamou atenção. É igual tomar veio deles mesmo. Café da manhã. A gente pode tomar café com o pires, com a xícara e pronto. Mas eu posso montar, eu posso colocar um suplá, eu posso colocar um guardanapo. É diferente. Quando eu vejo uma mesa montada, é como se... Fica mais prazeroso, né? Inconsciente fala, você é amada, você é cuidada. E o sabor também, né? E aí você fala, opa, que coisa linda, deixa eu desfrutar. Então, o ambiente me convida ao novo desfrute. Então, os ambientes preparados é como uma mesa posta para o adulto. E o aroma também, né, gente? E às vezes... Toda essa história tem um cheiro, né? Tem o cheiro. Tem e a gente vê sabores. Ainda a oportunidade daquelas crianças. Tem ainda as crianças que são... que elas ainda não conseguem se concentrar no mesmo espaço. Então, elas têm liberdade. Estão numa casa, né? Na casa. Então, ele está na sala dele, mas aí acabou que ele chega na outra sala, vê, ele senta. Ele senta na outra e vai participar de atividade também. Eu quero ficar aqui, sabe? E ali, tudo bem, ele está aprendendo também. Ele não está o tempo todo, chamou atenção, ele sentou junto ali e estava participando daquela atividade também. E todos os nossos, todas as pessoas que trabalham na casa, a gente considera que participam da educação deles. Todo mundo sabe quem são, todo mundo se preocupa, quem está na cozinha, quem está na limpeza, para dar atenção para aquela criança, conhece, já sabe os hábitos. Então, sim, isso é muito prazeroso também para a gente. Todos somos educadores, né? Todos somos educadores. A criança, ela não me vê diferente. Não. Ela acha que eu sou uma professora. Sim. Né? Ela acha que a pessoa da limpeza é uma educadora. Sim. Então, por isso dá unidade. Se eu não tiver unidade, como que a pessoa... Vira suco. Por isso que vira suco. Por que a pessoa da limpeza não seria? Entende? Se ela não for carinhosa, se ela não puder levar uma criança no banheiro, me ajuda aqui, pega um copo pra mim, por favor. Então, assim, é um conjunto, né? São vários ingredientes. Mas... E cada um com a sua responsabilidade, isso, cada um com o seu compromisso e todos, né? Pelo viver. A gente procura viver o extraordinário do cotidiano, porque o cotidiano, ele é extraordinário. Por isso que, assim, quando nas brincadeiras, a gente tem uma casinha, a gente procura trazer, não brinquedos, por exemplo, uma panelinha de brinquedo. Não, a gente pega a panela real,
Então, você vai pegar as panelas velhas da sua casa, você coloca lá. Você coloca, por exemplo, um escorredor grande. Por quê? A gente traz o real da vida da criança e não abstraímos isso. Às vezes aparece um brinquedinho ou outro que a criança traz, isso aparece realmente, e a gente até tem. Mas a gente prioriza, nós temos lá na nossa cozinha, nós temos, por exemplo, como é que chama? Um forno elétrico. Aí eles ficam assim. Aí eles pegam a gente tem luvas, eles enfiam a luvas. Aí a gente fala, tá quente, uai, tá quente? Tá? Como é que faz? Soprando. Então, assim, dos pequenininhos que ainda não falam, nós temos airfry. Não, e às vezes quer colocar uma coisa grande no forno, tá grande, o forno é pequeno. E aí eles então é grande, pequeno, quente, frio, tudo no imaginário. Então, contagem, quantos ovos tem, quantos ovos colhemos da galinha, porque às vezes fala assim, mas e a pedagogia entra onde? Né? A contagem, vocês vão fazer como? Subir nos degraus, descendo os degraus, contando os ovos, é coisa natural, né? O inglês, por exemplo, tem inglês para todas as turmas. Bárbara, a intenção é aprender inglês? Não, é naturalizar a língua. Isso é uma coisa... Para fazer parte do cotidiano. Sim, tipo, no dia que eu for alfabetizar, já escutei isso, já escutei o coconut, já escutei isso, já escutei aquilo, mas é muito fácil isso. E aí, por exemplo, o inglês na maternal 2 estava antes do lanche, e aí na hora do lanche eles foram lavar as mãos, a professora, wash your hands. Opa, virou um comando. Aí a anteninha, olha a anteninha funcionando. O inglês não é todo dia, a gente não é uma escola bilíngue ainda. Caminhamos, sempre caminhamos para o progresso. Mas as professoras e as monitoras usaram esse comando durante toda a semana, ok? Sem a professora de inglês. Então, toda vez que ia lavar as mãos, wash your hands. E os pais receberam esse comando pelo WhatsApp, receberam uma imagem, wash your hands, um áudio da professora, wash your hands. Pais, por gentileza, usem esse comando em casa. Entende que a unidade é com a família, com todo mundo? Isso. Então, assim... Era aí que eu queria chegar, gente. Isso é muito legal. É aí que eu quero chegar. E as famílias, né? Com que essa unidade também, né? Porque a gente falou da criança, de vocês, enquanto sonhadores, realizadores desse sonho, né? Que é realidade. Os funcionários, né? O funcionamento. E aí, essa família que acreditou e comprou esse sonho, né? Que sonha junto, né? Que sonha junto com vocês. As nossas primeiras 7 famílias foram como é que fala? O maior presente que a gente pôde receber. Então, foram as pessoas que, mesmo sem saber o que seria... Foi no grau de confiança. Acreditou, mas não só acreditou, ele deu as mãos pra gente, sabe? Entregou as bênçãos, entregou, né? Percebeu as dificuldades, nos ajudava. Eu tô vendo isso assim, ó, acho que você pode melhorar, sabe? Fui ajudando, e aí foi boca a boca, e nós terminamos com 31. Nossa. Então, assim, foram o começo. Então, e essas outras que chegaram foram só agregando, sabe? Então, isso, assim, é fantástico. Fantástico. Para começar, quando a criança entra na escola, a gente faz uma anamnese com a família, que eu acho que isso é muito importante, independente da idade. O que tem na anamnese? Como que a família enxerga a criança? Eu faço várias perguntas e aí ela vai me relatando como que ela enxerga. E aí a gente tem uma teoria do Big Five que define 5 temperamentos das crianças. E aí eu pergunto para cada temperamento, o que você acha que a sua criança é? Porque, na minha verdade, nenhuma criança é alguma coisa, ela só está alguma coisa, ela só está manifestando. Então, a criança que está manifestando uma introversão, ela não quer dizer que ela vai ser introvertida para o resto da vida. A não ser que as pessoas que ela mais confie, que são os pais, a mãe e os familiares, comuniquem isso o tempo todo. Você é tímida, você é isso, você é aquilo, então, olha, você é aquilo. Olha como que ela é. E aí ela vai tomando aquilo como uma verdade absoluta. E aí, nesse ponto de anamnese, a gente fala, o meio do caminho sempre é o melhor termo. A criança que é extrovertida, ela precisa entender que em algum momento da vida ela pode se silenciar, ela pode se concentrar. Então, a gente não usa essa frase, essa criança isso é proibido, é uma regra na escola. Ela está, né? Ela está. Então, ela é terrível, ela não é terrível. Ela é abençoada, a essência dela é boa. E a gente vai trabalhando nisso. Eu tenho uma criança
que muita arteira, acho que todas as escolas têm. Sim, Daquela eu fui, aquela que é do nível Harvard. E aí eu falava, você é uma criança boa, você é uma criança gentil, você vai entrar e você vai respeitar. Ela falava, não, eu sou bagunceira. Eu falei, minha filha, você não tem 2 anos? Aí eu falei, tá errado isso, peraí. Vamos, mãe, chamei a mãe, vamos conversar, vamos fazer um trabalho diferente. Ela tá escutando muitas verdades que não são. Vamos fazer um trabalho em casa e aí vocês vão falar palavras positivas e eu vou falar aqui palavras positivas. E a criança mudou no último mês da água pro vinho. Muito. E isso é a família. A gente tá presente com a família. É a escuta e a observação e dessa aí, criança o tempo todo. Eu observei, mas a criança... meu pai fala muito isso comigo. Atrás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, se ela tá fazendo esse comportamento, ela tá querendo mostrar alguma necessidade. E aí ela falava, meu avô fala que eu sou. Eu falei, não é, você não é. Aí eu afirmo só coisas positivas. E às vezes a própria família reproduz isso, mas assim, sem às vezes pensar de uma forma natural. Nossa, meu Deus. E quando a gente conversou com a mãe ficou numa alegria. Ela falou, Bárbara, como? Não tinha pensado. Que eu não tinha caído essa ficha. Vamos mudar. E ela aceitou. E eu acho que isso é muito bonito, porque a gente aceita todos os feedbacks. Por mais que a gente não goste, tem feedback que eu falo assim, gente, eu não concordo. Mas deixa eu levar pra casa, deixa eu digerir, porque às vezes eu não concordo hoje, amanhã pode ser que eu concorde. Sim. E aí, eles também são assim. E eu falo, olha, a gente queria conversar sobre isso. Quer tentar assim em casa? É uma sugestão, não quer dizer que vai dar certo. Vai interferir na sua vida lá, não, né? Mas é uma sugestão. Sim. E aí a gente consegue caminhar junto e a evolução é muito mais rápida. Então essa comunicação do portão, Bárbara, tem algum minuto? Tem um dia que eu posso sentar? Sabe, é uma sala de psicologia lá na escola. A gente senta, conversa, chora, terapia familiar. Terapia. Escolar e familiar. A gente tá lá pra isso, pra abraçar. Porque eu acredito que toda luz acesa vai iluminar qualquer lugar escuro. Sim. E todas as crianças do Jatobá hoje, eu tenho certeza absoluta que vão iluminar a casa dela. A escuridão é a ausência de luz. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Gente, vocês estão falando aí, eu vivi, né? A gente em escola pública, a gente vive, né? Situações assim, o tempo todo, né? Muito. Eu recebi um aluno, logo pós-pandemia, lá no Laura, e que a mãe chegou lá assim... Olha, minha última chance com esse menino. Na frente da criança. Na frente, mãe, seu filho, né? Meu filho, né? Esse menino. Aí, porque ele veio embora, porque ele estava matando a minha mãe lá na Bahia, porque isso, porque aquilo e tal, e tal. Olha aqui, ó. Olha o laudo dele aqui. Esse menino foi expulso da escola, esse menino, tá? Aí... O que eu fiz? Eu falei, gente, eu vou ter que mudar essa fala, porque esse menino já chegou desse jeito. E aí ele vai comprar essa roupa aí e vai fazer o que ele estava fazendo lá. Com certeza. O que eu fiz, né? Peguei aquele papel, mas lógico que eu não ia destruir o documento. Pedi as meninas, tira o xerox lá pra mim. Tá, beleza, guarda o original lá. Isabela, falar, tira o xerox. Tá. Eu falei assim, então tá, me dá esse papel aí. Isso aqui é o passado desse menino. Esse menino tem nome e a partir de agora ele vai ser chamado pelo nome dele. Olha, a partir de agora você vai ser outro menino. Um menino do aluno do Laura. Um menino querido, respeitado, amado por todos nós. Quero receber um abraço de você todos os dias. E aqui, ó, rasguei o papel. Eu falei assim, nós vamos começar do zero. Falei assim com ele. Você não é, mas se você quis dizer para ele assim... Você não é aquilo que está naquele papel. Né? Esse menino, se transformou. 2 anos que ele ficou com a gente, esse menino realmente deixou de ser esse menino e virou uma criança participativa. Olha, ele não gostava muito do ambiente, sala de aula, né? Porque pós-pandemia ele estava... Então ele foi adquirindo amor àquela sala de aula, aos colegas, mas vocês tinham que ver a colaboração dele na horta, cuidando dos animais. Porque ele veio desse meio, então ele era retirado do que ele gostava de fazer para estar dentro da escola, dentro da sala de aula, trancado e fechado. Gente, esse menino virou, né, o menino querido, responsável, amoroso. Ele não chegava na escola sem me dar um abraço, sem dar um abraço na Isabela, sem dar um abraço no professor.
A mãe, depois de um tempo, foi numa reunião da escola e veio assim agradecer a gente, porque ela falou assim, eu recuperei meu filho a partir dessa atitude que você teve. Ela falou, eu levei até um susto, mas não te questionei, né? Não te questionei porque você estava aí, você era diretora, você estava sabendo o que estava fazendo, né? Mas aí eu fiquei até preocupada com o documento. Aí eu falei, mãe, mas eu tinha tirado uma cópia, né? Mas aquilo não representava nada para mim, porque o que eu ia conviver com ele, o que eu ia construir com ele era a partir da nossa nova convivência. Sim. O que ele viveu lá, né? Foi lá, ficou lá. E é uma oportunidade nova que a gente precisa dar para as crianças a todo instante. São uma chance, gente. Nós adultos, nós não estamos buscando melhorar cada dia, a gente não erra e acerta, a gente só vai parar depois que acertar. Então, a criança está nessa linha tênue aí do aprendizado o tempo todo. E se comportar, e viver em sociedade, e conviver com as pessoas, é aprendizado o tempo todo. Né? E o que ele vive hoje é determinante. Com certeza, o futuro pra dele. Que ele vai ser, né? Dos sentimentos que ele vai conquistar agora é que vai determinar o equilíbrio dele, sim, depois emocional. Sim, eu brinco, né? Eu sempre brincava com os meninos lá no lar, eu falava assim, gente, ó, vocês estão terminando aqui, mas eu sei para onde vocês vão, para qual escola, eu vou procurar saber. E de vez em quando eu tinha oportunidade, eu ia muito no SEMI, né? Que eu e a Eliane, a gente sempre trocou muitas ideias, muita coisa. Chego, hoje não estou, né, na educação, mas sempre que eu chegava na escola, gente, é igual galinha de pintinho, né? Ah, Cristiane, né? Aquela meninada. E isso é muito prazeroso, né? Esse é o fruto que a gente colhe na educação, dessa troca, desse sentimento de amor que a gente vai plantando na criança e a gente depois saboreia, né, os bons frutos aí, convivendo. Hoje eu trabalho na autoescola, né? Trabalho na autoescola Itabirito, lá com o Manuel, com a equipe toda. E você não imagina o tanto de ex-alunos hoje lá. Eu falo, gente, eu tô ficando velha, né? E os meninos com muito carinho com a gente. E aí é uma benção mesmo, né? E eu contei esse relato porque, assim, gente, me emociona muito ouvir, né? A gente vê, a gente acompanha, eu sigo vocês lá no Instagram, vejo, fico emocionada, mas depois desse papo, dessa conversa aqui, me deu vontade de trabalhar lá, vou mandar meu currículo. Já fica o convite para você conhecer. Vai lá, para você conhecer. Vem no dia a dia, vai para ver. Vamos fazer um ar temporário lá. Isso, pode. E assim, fica a dica para quem quiser, eu falo muito isso para as professoras de outra escola que quiserem conhecer. Quiserem transformar. Eu tô com um novo projeto na cabeça, escrevi ontem, ainda não apresentei para a Ana, que é para alcançar o maior número de educadoras esse ano, de Itabirito. Então, assim, ontem à noite... Veio a inspiração novamente. E aí eu escrevi, eu falei, isso não pode ser só pra gente. A gente tinha um desejo, né? Isso já precisa ser para todos. Fazer uma formação, expandir nossa formação. Ótimo. E aqui, coloco sala de aula à disposição de vocês para trazer, né? Para ser um canal, um veículo dessa comunicação, né? De mostrar, de contar, porque esse que é o intuito nosso, né? O Sala de Aula, ele foi criado com esse intuito mesmo de mostrar as coisas boas, né? Onde tiver um bom trabalho, um trabalho de dedicação, de amor, de entrega, ele merece ser mostrado, porque a escola ela fica ali, por mais que a família conheça, tá ali todo dia, e às vezes a gente percebe, eu percebo às vezes também que como é novo, né? Nós estamos iniciando, às vezes algumas famílias ainda não conhecem e também não entendem que é uma escola, por ter o nome de Casa do Jatobá. Casa do Jatobá, escola infantil. Mas a gente quis propositalmente esse nome casa mesmo, porque é essa casa, esse aconchego. Então, assim, deixar a Casa do Jatobá à disposição, aberta para quem quiser conhecer, visitar. Eu quero ir lá. Sabe? Ver essa metodologia, as famílias também que desejarem. E sempre colocar que nós temos o contraturno de manhã, que trabalha várias faixas etárias, mas no período da tarde nós temos a escola mesmo, a escola infantil registrada, registrada, com autorização de funcionamento, tudo certinho, que a gente trabalha dentro dessa abordagem, mas seguindo todo o currículo
tá? As Que é uma lei de as diretrizes, toda a direção da educação infantil. Você tá? Conhece então, tudo assim, sobre tudo isso, ali, tá? Tranquilo. Então, assim, apresentar mesmo, a gente quer apresentar a nossa escola, acho que não pode ficar só para tão poucos, assim, para poucos, Precisa dar essa oportunidade para conhecer, né? Porque quando a gente conhece, a gente respeita, valoriza e deseja. Informação. E deseja. Então, gente, nós estamos chegando ao final, né? O papo tá bom, vamos ter que marcar o segundo episódio. Muito bom. Já tem muita coisa aí. Vamos combinar, tá? Vamos fazer essa parceria aí para vocês virem sempre. Quem sabe a gente até fazer alguma coisa lá, né? Pra gente sentir essa realidade aí na pele, né? Eu também sou muito sensorial, adoro estar pegando, sentindo, vendo, experimentando, né? Sentindo o aroma, né? Eu acho que marca muito o perfume, né? O cheiro, cheiro de livro, cheiro de criança, né? Que é cheiro melhor do que de criança, né? Você tá lá, né, Ana? A gente tem os olhos na ponta dos dedos. Verdade. Então, pra gente encerrar, eu vou deixar a palavra livre, uma mensagem que vocês queiram deixar para o público que está nos assistindo, né? Para as famílias, fique à vontade, né? Esse espaço é para vocês mesmo deixarem essa mensagem aí. Acho que agradecer, né, Ana, a oportunidade, primeiramente. Foi muito bom. E falar da Casa de Jatobá é uma honra e a gente pode ficar falando horas e horas e horas e horas, mas que a gente possa ser essa semente que já foi plantada, que já está sendo muito cuidada, já está sendo brotada na vida de tantos, né? Não só família, não só profissionais, mas de todos que olharem para a gente consigam tirar uma prática. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou tentar, e é isso. Muito obrigada. Eu também quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, nós duas, falando com você, e poder falar um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade que foi um sonho do sonho, tornou uma realidade. E o nosso desejo realmente que a Casa do Jatobá ela possa também ela se expandir, que outras pessoas possam conhecer esse trabalho. E a nossa alegria muito grande, essa honra muito grande é da gente poder deixar essa contribuição. Sabe, essa contribuição para a sociedade, para as nossas crianças que estão aí vindo. O nome de Jatobá já é grandiosamente significativo, porque o Jatobá, que originou o nosso nome, ele tem um significado muito grande de força, ele tem uma história mística, né? Ele serve para medicação, para curativos e equilíbrio. E os povos originários consideravam essa árvore como fonte de equilíbrio dos sentimentos e do pensamento. Então, o nosso desejo é que a nossa casa ela se expanda como os galhos da árvore do Jatobá e que esses galhos eles possam realmente abraçar e acolher e transformar a vida dessas crianças e essas crianças serem transformadoras das suas famílias também. E que essa raiz que nós estamos construindo, que essa semente que a Bárbara falou que nós plantamos ali, possa dar frutos e que essa semente, essa raiz seja sólida, firme, para que nossos propósitos estejam sempre ali, né? Confirmando nossos princípios, nossos valores, a nossa missão. É isso aí que a gente deseja. Não, perfeito, gente. E assim, eu agradeço imensamente, né? Vocês terem aceitado vir aqui, contar essa história para nós, essa realidade para nós, para despertar, porque aqui a gente, com as nossas histórias, a gente sempre está motivando, trazendo as pessoas a refletirem, né? As nossas práticas, inspirando as pessoas. Inspiração é tudo. E com esse lema que vocês trazem, né? Uma infância bem vivida, é uma garantia de uma sociedade bem estruturada, bem organizada, possível de viver, né? Contemplar a natureza, viver em harmonia com o meio, né? Que a gente está precisando muito nesse planeta, né? Que a gente está vendo a natureza aí com esse desequilíbrio todo. Nossa. Né? A gente está precisando realmente formar cidadãos que vão cuidar, que vão ter sensibilidade para cuidar desse planeta, cuidar das nossas atitudes e renovar essa geração vindo aí
usando a tecnologia, mas também sentindo, vivenciando o dia a dia, a prática, né? O mão na massa, o pé no chão, tomar um vento na cara, banho de chuva, poça d'água, né? É uma realidade muito importante para a infância, né? Porque passa a ser uma vivência prazerosa e de muito aprendizado. Então, quero agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo, vai fazer muita diferença e que mais pessoas possam usufruir desse trabalho de vocês e compartilhar, porque lá a gente percebe, né, essa rede em torno da criança, que é muito importante, e que vocês sejam valorizadas, respeitadas e que as crianças possam aí florescer. Um monte de jabotazinho. A palavra até foge, né? Que seja fruto mesmo, né, de todo esse trabalho. E linda essa missão de vocês. E eu fico até emocionada. Já valeu a pena. Né? Já, com certeza. Já valeu a pena, né? chegar até aqui, já valeu a pena. E vai porque, valer muito mais a pena. Com certeza uma semente já foi plantada. E a infância é agora. É agora. É aqui e agora. Verdade. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. E voltem mais. Obrigada. Tá bom? Nós agradecemos, tá? Isso. Pessoal, então encerramos mais esse episódio com muito carinho, com muita coisa, com uma conversa muito boa. E assistam aí, compartilhem, que a gente tem sempre uma boa história para contar, porque a gente tem profissionais que se dedicam e querem o melhor para a educação, para a vida, para a sociedade. Um abraço, até o próximo episódio.